Agora deu para adicionar um convidado. Nossa, Boa noite, gente. Boa noite, Camila. Boa noite, Geisa. Boa noite, pessoal. Bom, gente, boa noite, Adriana. Boa noite, Júlia, Luiz Paiva, Matheus Oliveira. Eu insisti em vir sem óculos. A Daílza, Vanessa. Bom, gente, hoje nós preparamos para conversar com vocês aqui um pouquinho sobre ansiedade. E aí, na verdade, vai ser um bate-papo, vai ser uma coisa bem informal. Fiquem abertos para tirarem dúvidas, fazer alguma pergunta. O que nós não soubermos responder, nós vamos pesquisar. Vocês podem mandar direct também, se tiver alguma coisa que a gente não conseguir abordar na live. Enfim, nós estaremos disponíveis aqui para vocês durante esse período. Algumas perguntas que vocês forem mandando aí nos comentários, a gente vai responder, mas provavelmente a gente não vai conseguir responder todas. Então, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram fazer algum comentário depois da live, vocês podem mandar no direct e a gente responde todos vocês, prometemos. Tá. Quando a gente fala de ansiedade, né, a pergunta mais óbvia que a gente pensa é: o que é ansiedade? A gente sabe que as pessoas agora associam sempre ansiedade à ansiedade generalizada, né, que é uma patologia. Só que a ansiedade, ela é uma emoção, é um estado mental. Então, assim, a ansiedade para o ser humano é comum. E é importante que o ser humano ele tenha ansiedade, né? É uma emoção assim como qualquer outra. A ansiedade é um estado mental e corporal, que é quando a nossa mente ela nos prepara para algum tipo de situação. Então, assim, ansiedade nem sempre é ruim. Ansiedade às vezes é boa. Porque, por exemplo, se eu estiver fazendo um trabalho, meu professor está aqui, então vamos falar assim, o Luiz Paiva me passou um trabalho de psicologia social e eu preciso apresentar o meu trabalho agora. Se eu não tivesse ansiedade, eu poderia ter uma postura totalmente oposta do que o que é esperado quando se tem um trabalho para fazer, que é se preparar para o trabalho, estudar para o trabalho. Se nós não tivéssemos essa emoção, que é a ansiedade, a gente poderia ser negligente quanto a isso. E ficaríamos em uma situação tão confortável que talvez não nos prepararíamos para a situação. Então, a ansiedade nada mais é do que o nosso corpo nos preparando para uma situação nova. Então, não é nem sempre ruim. Ô Luiz Paiva, tô quieto. A ansiedade também, gente, nos ajuda na precipitação. Então, por exemplo, quando vocês... Acho que normalmente todo mundo faz isso. Quando vocês saem na rua com uma criança, automaticamente a gente já pega a mão da criança, né? Então a gente se precipita para que algo não aconteça com a criança. Então, essa é um das coisas boas que a ansiedade nos traz. Sim, a ansiedade ela mobiliza também os nossos recursos internos para um bom desempenho, né? É o que eu estava falando. Tem um papel relevante também para um enfrentamento de situações que exigem preparações prévias. Era o que eu estava dizendo no exemplo do Luiz. Se eu for fazer um trabalho e eu não tiver uma preparação prévia, eu posso
adotar uma postura negligente. Então, a ansiedade, ela tem esse lado positivo. Então, assim, tem uma diferença... Deixa eu ver uma pergunta aqui. Então, assim, tem uma diferença muito grande entre estar ansioso e ter uma síndrome de ansiedade generalizada. Por exemplo, um grau bom de ansiedade é que a ansiedade ela ativa o nosso estado de alerta e prontidão adequado e nos prepara para lidar com desafios. Imagine se nós passássemos por uma situação, sei lá, vamos, Camila, me ajudando um exemplo. Se eu passar por uma situação que talvez seja perigosa e eu não tivesse essa emoção que é a ansiedade, não tivesse essa alerta do corpo, talvez eu fosse prejudicada. Porque a gente precisa dessa emoção, né, dessa coisa para nos mover, para que a gente adote posturas adequadas para diferentes situações. Alguém perguntou aqui como lidar com a ansiedade sem atacar a geladeira. Então, pessoal, na verdade, essa é a parte que muitas pessoas escutam, que a gente come as emoções, né? Então, às vezes a gente tá feliz, eu vou comer, vamos comemorar, vamos numa churrascada, porque a gente tá feliz. Tô triste, preciso comer um chocolate. Então, além de a gente saber conseguir pensar, buscar meios de controlar a nossa emoção, a gente não pode buscar descontar tudo na comida, né? Porque sempre tudo é comida. Então, eu acho que a gente tem que avaliar quando é que você tem que saber distinguir quando é que você está com fome, de necessidade de comer, ou quando os seus sentimentos, as suas emoções que estão te levando para a geladeira. E quando for se notar que é emoção, você pode tentar substituir. A Camila, que é comportamental, vai falar melhor que isso, eu sou psicanalista. Mas você pode tentar substituir o comportamento, desviar sua atenção para um outro local, deslocar sua atenção, enfim, essas coisas. Agora, deixando de falar da ansiedade comum, que é a que todo mundo tem, já aprendemos que é importante, que a gente precisa ter ansiedade. O problema da ansiedade começa quando a gente tem o excesso de ansiedade, né? Assim, tudo demais é ruim, né? Usando aí o exemplo da comida, comer é bom. Mas se a gente começa a comer demais, se torna algo ruim. Então, a gente precisa controlar. Não é diferente com a ansiedade. Então, se eu tenho uma ansiedade boa, né, se eu tenho uma ansiedade comum e ela começa a ficar descontrolada, começa a atrapalhar na minha rotina, aí surge um problema. E isso acontece quando a gente começa por exemplo, a potencializar os riscos que as coisas têm. Por exemplo, eu vou apresentar um trabalho, como eu sugeri para o Luiz me passou um trabalho. E aí, ao invés de eu ficar ansiosa, por ansiedade comum por estar fazendo o trabalho, eu começo a ficar com muito medo do que o Luiz vai achar, do que as pessoas vão pensar, e se eu não der conta. E aí, você acaba não controlando seus sentimentos. E aí é onde começa o problema da ansiedade. Se a ansiedade me para... se ela me faz me questionar ao ponto de eu não conseguir desenvolver alguma coisa. E aí a gente precisa começar a trabalhar a ansiedade quando ela é nesse sentido. Isso. A maioria das pessoas só conhecem a ansiedade generalizada, né? Então, aposto que muitos de vocês não conheciam a ansiedade por ansiedade só, que seria o nosso estímulo bom, né? Que nos impulsiona. Hoje a ansiedade é muito ligada com as coisas ruins, né? Com o que nos causa taquicardia, falta de ar, enfim. Então, é importante a gente saber identificar. A ansiedade, ela é importante para o nosso ser, desde que ela não seja exacerbada, desde que não seja uma coisa que vai nos fazer mal. Uhum. Um outro ponto potencializador que aumenta a ansiedade é acreditar que você precisa estar calmo. O que acontece?
você está ansioso para uma situação e você começa a se cobrar calma. Isso potencializa a sua ansiedade, por quê? Você vai começar a mandar estímulo para o seu cérebro de que tem alguma coisa aí que não está saindo como esperado. Se a ansiedade ele é um nosso mecanismo de defesa e a gente começa a mandar estímulo em excesso, alguma coisa vai sair fora do controle. Então, assim, se eu tô já em uma situação ansiosa, voltando a usar o exemplo do Luiz, que eu peguei para Cristo hoje, eu vou falar do Luiz toda hora. Eu tenho um trabalho para apresentar, eu estou ansiosa e eu começo a me cobrar estar calma, eu vou aumentar minha ansiedade, aí eu vou poder ter maiores problemas. Então, o que a gente precisa fazer com a ansiedade, se ela é uma emoção? A gente precisa viver, a gente precisa lidar com a ansiedade, entender qual que é o efeito dela sobre nós, para que a gente consiga trabalhar. Então, se eu fico muito ansioso em uma situação de apresentar um trabalho, eu preciso entender como é que o meu corpo funciona diante daquela ansiedade. Então, eu vou ficar com medo do que as pessoas vão pensar. Eu vou ficar com medo do comentário do Luiz. Então, eu vou buscar meios de lidar com isso. Por exemplo, no momento, antes de apresentar o trabalho, enquanto os outros colegas estão apresentando, eu pego um lápis e tento deslocar a atenção, fazendo alguma coisa. Eu começo a pensar... começar a focar os meus pensamentos, não no medo que eu estou sentindo naquele momento, mas nas minhas capacidades. Então, a gente precisa fazer um movimento de, eu estou com medo de apresentar o trabalho, mas eu estudei. Então, a gente precisa começar a mandar estímulo bom para o cérebro, de que, olha, eu estou em uma situação que é desconfortável para mim, então por isso eu estou ansiosa, só que eu estudei para fazer o trabalho, eu estive na aula, eu me preparei, enfim, fazer esse movimento de entender como que funciona a ansiedade para você e tentar virar a situação. Exatamente. Alguém mandou uma pergunta aí, gente, vocês estão mandando, eu estou anotando porque sobe muito rápido aqui e eu não acompanho. Na verdade não foi uma pergunta, né? Eu acho que não foi. Enfim. Falaram sobre eu tenho ansiedade, mas eu não gostaria de tratar com remédio, com medicamentos. O que fazer? Na verdade, você tem que... O principal que a gente indica é a terapia, né? Porque na terapia você pode resolver as suas questões, vai ser ajudado através da escuta e da fala terapêutica. Você pode amenizar a sua ansiedade generalizada. Mas a gente não é contra a medicação, muito pelo contrário. A terapia e a medicação andam juntas. Então, não em todos os casos. Se a sua ansiedade é muito grave, te causa muito mal, te causa muita angústia, e só a terapia não está te ajudando, a gente indica, sim, para um psiquiatra, para um acompanhamento, para um tratamento medicamentoso. Mas, inicialmente, se você quer tentar um caminho não medicamentoso de início, tenta uma terapia. Com certeza vai te ajudar em muita coisa. Sim, e assim, acho que uma grande questão que surge diante dessa pergunta, não estou falando que é o seu caso, mas assim, que é de grande parte, é os nossos preconceitos em relação ao remédio. Porque, por exemplo, o remédio nem sempre é ruim. Ele não é necessário em todos os casos, obviamente. Porque se eu tenho ansiedade, que eu não estou tendo sintomas físicos, como sudorese, taquicardia, eu consigo controlar minha ansiedade mudando a minha rotina, né? Adotando hábitos mais saudáveis, melhorando a minha alimentação. Quando a gente fala de ansiedade, a gente precisa pensar que nós, seres humanos, somos uma máquina. E a gente funciona em conjunto. Então, se eu quero tratar a ansiedade, eu preciso cuidar da minha alimentação, eu preciso me exercitar. A atividade física é essencial para a ansiedade. Então, assim, nem sempre você precisa realmente de um medicamento. Você tem estágio de ansiedade que você pode fazer atividade física, melhorar a alimentação, adotar outra postura em relação à vida. Só que, às vezes, quando você começa a ter muitas crises, um ataque de
pânico, por exemplo, que é o caso da síndrome do pânico. Aí o remédio, ele auxilia. E não quer dizer que você vai ficar com esse remédio para sempre. Talvez você está ali passando por um momento um pouquinho mais difícil, que você vai precisar da ajuda desse medicamento, e depois você vai parar de tomar e tudo bem. Agora a gente vai falar do transtorno da ansiedade, que aí a gente vai começar a falar mesmo da doença, que é o que todo mundo acha que é ansiedade. Então, assim, a gente já aprendeu que tem ansiedade, que ela é normal do ser humano, que é uma emoção como qualquer outra, e que a gente precisa lidar e viver esse sentimento, saber como que a gente funciona em relação à ansiedade, e tem o transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade que é a patologia, que é uma doença psicológica caracterizada pela preocupação excessiva. E aí, os sintomas da ansiedade generalizada é uma mistura de manifestações físicas, psicológicas e emocionais. Então, vamos lá diferenciar. O transtorno, ele é crônico, e a ansiedade é um estado emocional. Então, quando a gente fala de transtorno de ansiedade, a gente está falando da doença. Quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando do estado emocional. E quais são os sintomas do transtorno de ansiedade? Sudorese, taquicardia. Camila, vai me ajudando aí. Sudorese, taquicardia. Pensamento acelerado, falta de ar. Dormências. E aí é onde a gente precisa procurar ajuda. Se você tem esses sintomas, já procure um psicólogo e já comece seu tratamento. E como que a gente lida com uma crise de ansiedade no cotidiano? Como que você acha, Camila, que a gente vai lidar com a crise de ansiedade no cotidiano? Perguntaram aqui também. Perguntaram aí? Perguntaram. Bom, pessoal, vamos falar da crise, eu tendo a crise. Supomos que eu tenho uma crise de ansiedade. O que eu preciso fazer para melhorar neste momento é trabalhar a respiração. Então é muito importante que vocês trabalhem a respiração, porque é o que vai acalmar o seu corpo, porque tem toda uma conexão da sua respiração com o seu metabolismo. Então, trabalha a respiração, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca com calma várias vezes, enche o pulmão. Se isso não resolver, a gente tem que desviar o nosso pensamento da crise. Então, tô tendo uma crise, não sei o que eu faço, não sei o que eu faço. Desvia o pensamento. Pensa em alguma coisa que te faz bem. Vai ouvir uma música, vai fazer uma aula de dança, o que te faz bem. Vai cozinhar, agora que vocês gostam de comer, né? Então, vai cozinhar, vai fazer alguma coisa que desvie o seu pensamento dessa crise ou do que está te causando esta crise. Que mais? E uma pergunta que muito fazem pra gente é: como que eu ajudo alguém com a crise de ansiedade? Porque isso é o mais difícil, né? Como que eu reconheço que essa pessoa está tendo uma crise de ansiedade? Além de todos os sintomas que a Geisa acabou de explicar, você pode ajudar uma pessoa com essa... Porque às vezes a pessoa não consegue resolver sozinha. Ela sabe que ela tem que respirar, ela sabe que ela tem que voltar o pensamento para outra coisa, ela sabe que ela tem que fazer uma caminhada para o ar circular no organismo, mas ainda assim ela não consegue resolver ou ela não quer fazer. Só que tem na minha crise, mas eu não quero fazer. Então você pode ajudar a pessoa, ajuda ela a pensar em outra coisa. Conduz você o pensamento dela. Ela não quer pensar, mas você pode conduzir o pensamento dela. Ajuda ela a lembrar, a pensar em momentos bons que vocês viveram juntos ou que ela viveu sozinha. Você pode falar: poxa, calma. Primeiro valida o sentimento dela. Mostra o apoio, diz que você está ali para ajudar. Então fala: poxa, Geis, não, vamos ao Luiz, né? Poxa, Luiz, eu estou aqui com você. Vamos tentar se acalmar, eu estou junto com você. Lembra daquele dia que a gente foi na praia? Lembra como era gostoso colocar o pé na areia? Lembra daquela sensação? Uma sensação boa, né? E aí, assim, a gente vai ajudando a pessoa a recuperar o estado dela, o equilíbrio emocional. Tem uma pergunta aqui: como eu posso identificar se eu tenho ansiedade ou transtorno de ansiedade? É muito simplório a maneira que eu vou falar, até porque a gente está tentando responder de uma maneira rápida.
Mas, no geral, a gente precisa pensar. Se eu tô ansioso diante de uma situação, por exemplo, eu tenho o trabalho do Luiz para apresentar amanhã, e eu tô ansiosa, e eu tô com medo de fazer o trabalho, é uma ansiedade, ok, é uma emoção, é a resposta do nosso corpo. Agora, se isso começa a interferir na minha rotina, e eu tenho falta de ar, e eu não consigo respirar direito, eu tô com sudorese, meu coração começou a acelerar bastante, tô tendo palpitação, aí é um sinal de alerta para uma crise de ansiedade generalizada, para um transtorno de ansiedade. Então a gente precisa fazer sempre esse contraponto. Será que eu estou ansioso porque eu preciso fazer alguma coisa amanhã? Ou é uma coisa isolada, ou é uma coisa que é repetitiva, que sempre eu tenho esse tipo de sintoma, que do nada eu começo a ter um sintoma físico, um sintoma emocional, ou tenho as duas coisas. Então a gente precisa prestar atenção nessas frequências. Vocês acham que acabou? Tipo, a ansiedade era muito grande, né? Tanto que às vezes quando a gente fala de ansiedade, as pessoas falam, eu tenho isso no consultório. E a gente associa, é ansiedade. Aí a pessoa fala outra coisa, a gente fala, é ansiedade. E a pessoa pergunta, mas tudo é ansiedade? Gente, ansiedade, além de ser o transtorno de ansiedade, além de ele já ser bem ruim, ele ainda tem subtipos. Então, agora a gente vai falar um pouquinho desses subtipos do transtorno de ansiedade. O que está englobado nisso? A síndrome do pânico. E o que é a síndrome do pânico, gente? É aquela sensação iminente de morte. É quando você tem uma síndrome, uma crise, e você tem certeza que naquele momento você vai morrer. Normalmente tem pessoas que têm a crise do pânico e tem medo de sair de casa, porque já começa a passar mal. Tem a sensação de que vai ter um AVC, de que vai ter um ataque cardíaco. Isso é síndrome do pânico, é aquela sensação eminente de morte. Você tem todos os sintomas que a gente já descreveu, mas aquela sensação de que você está ali no último minuto da sua vida, que você vai morrer, né? Isso é a síndrome do pânico, de uma maneira. Estou tentando ser bem clara aqui. Tem alguma coisa para acrescentar disso, Cami? Às vezes nem tanto morrer, né? Mas é uma sensação que a sensação que você tem é que algo ruim pode acontecer. E assim, as crises vêm de uma hora para outra. Então tem gente que estava saindo, me arrumando para ir trabalhar. Quando eu fui abrir a porta, a crise veio. Então não pude sair, porque aquela sensação ruim, aquela sensação que algo ia acontecer, me proibiu, me impediu de sair. Certo. Dentro dos subtipos, a gente tem o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. O TOC entra na ansiedade. Às vezes a gente acha que o TOC não, né? Mas o TOC faz parte dos subtipos do transtorno de ansiedade. Aquele comportamento de olhar se fechou o carro, se desligou, desligou, como que é o botijão? Essas coisas, isso tudo é ansiedade, esses movimentos repetitivos. Então, o TOC faz parte do transtorno de ansiedade também. Uma outra... Geisa, só um minutinho. A Vanessa perguntou aqui se a sensação que vai desmaiar também entra na síndrome do pânico. Sim, também é um dos sintomas. Sim, entra. Você acha que você vai passar mal. Enfim, a síndrome do pânico, ela te traz diversos sintomas de que você vai passar mal, de que você vai desmaiar. Assim, tudo que vocês imaginarem, vocês podem sentir. Você pode sentir na síndrome do pânico. Uma outra coisa que entra no subtipo dos transtornos de ansiedade são as fobias. As fobias são caracterizadas pelo medo ou aversão em excesso referente a um objeto ou uma situação. O que a gente faz às vezes? A gente confunde a fobia com medo. Então, eu vou fazer uma diferenciação aqui para que vocês entendam.
o medo ele é uma reação normal do corpo. Então, assim, todo mundo tem medo. Então, assim, se eu tô em um lugar muito alto, eu olho para baixo, eu posso sentir medo do corpo. Porque eu tenho uma fobia de altura. A fobia ela é quando a gente tem medos irracionais, que é o que acontece às vezes com pessoas que estão no meio de uma multidão, que aí começa a ter medos irracionais, que começa, né, a pensar em diversas coisas, que aí não consegue ficar no meio de uma multidão, por exemplo, né? Esse é um exemplo bem simplório, mas isso pode ser uma fobia. Então tem essa diferenciação. Nem tudo que você tem medo quer dizer que você tem fobia. Perguntaram aqui, e quando eu só passo mal indo ao trabalho? Talvez você tenha que avaliar o que está acontecendo. Talvez tenha alguma situação aversiva no seu trabalho, algo que te faça mal e que só de você pensar em ir, você já começa a passar mal, a ter sensações ruins. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto a ser avaliado. E aí, quando a gente está falando em relação somente ao trabalho, a gente está pensando em uma síndrome diferente, que é uma síndrome relacionada ao trabalho, que é o burnout. Então, a gente precisa também avaliar isso. Eu tenho esse sintoma só no meu trabalho? Como que eu estou em relação ao meu trabalho? Em casa eu estou bem? Então, por isso que é muito importante terapia, gente, que vocês vão conseguir conversar isso com um profissional. O psicólogo, o psiquiatra, são as pessoas que vão conseguir dar um diagnóstico adequado nesse sentido. Porque, assim, a ansiedade, ela pode ser desenvolvida por diversas coisas. Então, a gente precisa avaliar cada caso. Por exemplo, em uma live dessa, a gente vai falar de uma maneira geral, de uma maneira simplória. Mas a ansiedade, ela é um transtorno que precisa ser avaliado com calma. A gente precisa entender a história de vida, tipo, o que a pessoa está passando naquele momento, diversas coisas que podem influenciar. Tá? Uma outra coisa que faz parte do transtorno de ansiedade é o transtorno de estresse pós-traumático, que está dentro ali dos subtipos de transtorno de ansiedade. O transtorno de estresse pós-traumático, ele acontece depois de que a pessoa passou por um evento traumático e aí a pessoa começa a reviver aquele evento. E aí isso geralmente afeta o comportamento. Então, assim, para cada pessoa é de um jeito. Mas algumas pessoas podem apresentar agressão, agitação, automutilação, isolamento social. Esse transtorno de estresse pós-traumático, ele também afeta o psíquico, né? Que aí a pessoa começa a ter medo, começa a ter aqueles flashbacks da situação, pode ter alucinação, e aí tem ansiedade severa. Exatamente. Um exemplo desse transtorno de estresse pós-traumático seria um acidente. Se eu sofri um acidente de carro, então à noite eu posso ter insônia, ou só de chegar perto de algum carro começar a passar mal, ter taquicardia, enfim, não conseguir mais dirigir ou entrar dentro de um carro. Isso. Gente, agora nós vamos falar dos tratamentos e aí a gente vai só responder perguntas, porque a ansiedade ela é muito ampla. Mesmo que a gente quisesse, a gente não ia conseguir abordar tudo em uma live. E também o Instagram limita nosso tempo. Se a gente exceder o tempo do Instagram para a live, sem que a gente conclua. Então, como que é feito o tratamento da ansiedade? A gente já falou isso aqui, né, ao longo da live, mas eu gostaria de frisar. Terapia. Gente, assim, não tem assim, uma outra coisa. Vocês precisam fazer terapia. Às vezes precisa do auxílio do psiquiatra também. Mas assim, a terapia é fundamental. Vocês não têm como passar por um transtorno de ansiedade sem uma terapia. Não dá para resolver sozinho. Nem sempre o tratamento é rápido. Então, assim, às vezes a gente vai no psicólogo e acha que não está vendo resultado. Mas é um trabalho de formiguinha. Muitas vezes o profissional, aí eu tô falando
mesmo da minha abordagem, que é psicanálise, vai precisar entender toda a sua história de vida, vai precisar entender questões conscientes, inconscientes, e às vezes demora um pouquinho. E também para o próprio paciente tomar consciência daquilo que pode ter ajudado a desencadear a ansiedade. Às vezes o tratamento é paralelo entre psicólogo e psiquiatra, então é importante que as pessoas estejam abertas também ao psiquiatra. Hoje em dia a psiquiatria vem mudando muito, então assim, nem todo psiquiatra vai chegar e te passar um medicamento de cara. A gente sabe que essa é a grande realidade, mas a gente não pode generalizar. Tem profissional que vai sentar com você, vai conversar, vai querer entender seu caso. Eu acho de extrema importância que esse profissional trabalhe em conjunto com o psicólogo. Acho que assim, o trabalho multidisciplinar é muito importante para qualquer tipo de transtorno, então com ansiedade não seria diferente. Mas é isso, a gente precisa entender que às vezes é necessário um medicamento. Por exemplo, em uma síndrome do pânico, você precisa, na maioria dos casos, você vai precisar assim, de um medicamento, de um estabilizador de humor, para que você consiga estar com o humor estabilizado, para fazer a terapia, para passar pelo processo direitinho. Dependendo do caso aqui da ansiedade, você consegue ter um tratamento mais natural também. O que eu estou chamando aqui de um tratamento natural é um tratamento sem medicamento. Que aí você vai fazer só a sua terapia e vai mudar os seus hábitos. Vai começar a se alimentar melhor, fazer atividade física. De repente, se você está em uma situação que te causa muito estresse, muita ansiedade, você vai poder se afastar daquela situação também. E aí varia de cada caso. E aí a melhor maneira de você descobrir qual é o seu caso é com um profissional. Deixa eu ver. Eu faço terapia há alguns meses. Tá, eu vou ler aqui. Eu faço terapia faz alguns meses, mas até hoje não sabia a diferença da crise de ansiedade e transtorno de ansiedade. Fico grata pela explicação. Obrigada, meninas. Vocês são maravilhosas. Obrigada, gente. Pode mandar a pergunta aí que a gente vai respondendo, tá? Antes dessa, teve alguém perguntou qual a diferença de ansiedade e depressão. A ansiedade, foi tudo isso que a gente explicou, mas vamos fazer um remember aqui. A ansiedade, ela seria um instinto bom pra gente, né? Então, o que eu já expliquei, eu me precipito quando eu saio com a criança na rua, eu seguro na mão dela para nada de ruim acontecer. Ou eu fico ansiosa porque eu preciso entregar o trabalho do Luiz. Então, a ansiedade nos ajuda com coisas boas, né? Agora, a ansiedade generalizada ou o transtorno de ansiedade é aquela ansiedade que nos traz sensações ruins, sintomas ruins. É uma ansiedade exacerbada que nos traz sintomas de falta de ar, de taquicardia e que eu não consigo resolver sozinha, né? Não consigo com respiração, trocando o pensamento de lugar, eu não consigo resolver. Então, eu preciso de um auxílio, de uma intervenção de um psicólogo ou de um psiquiatra, ou até mesmo uma intervenção medicamentosa, tá? Agora, pode falar, Gê. Não, desculpa, eu estava fazendo uma outra pergunta. Eu estava lendo uma outra pergunta. Estava lendo. Agora, a depressão, nem todo mundo que tem ansiedade tem depressão. Agora, na maioria das vezes, a pessoa com depressão tem ansiedade. Não é sempre, a gente não pode dizer que todo mundo que tem depressão tem ansiedade. Mas a maioria dos casos, sim. O que acontece? A depressão ela é uma perda de interesse pela vida, né? Então, muitas pessoas já conhecem. Então, uma pessoa que fica ali depressiva, ela não consegue, ela não vê maneiras de sair daquilo, né? Então, às vezes as pessoas confundem tristeza com depressão. A pessoa que tem depressão passa pela tristeza, mas a tristeza dura um período muito curto.
Já a depressão, não. É aquele sentimento de tristeza profunda, de estar ali no fundo do poço e que eu não consigo sair dali. Por mais que a pessoa tente, porque muitas pessoas falam, nunca façam isso, pessoas. Muitas pessoas falam que depressão é frescura, que a pessoa tá ali, não quer levantar, e não tem vontade de viver, enfim. Ver as outras pessoas, fica dependendo das outras. Gente, só quem sabe o quanto a dor dói é quem a sente. Então, uma coisa que eu peço encarecidamente para vocês, é muito difícil isso, parece que vem enraizado no ser humano, é inato. Não julguem. O que vocês não puderem ajudar, também não julguem. Porque uma pessoa que tem ansiedade, ou uma pessoa que tem depressão, perdão, com certeza ela já fez de tudo. Ela já tentou se distrair, já tentou sair, já tentou procurar um emprego. Mas para ela não tem um repertório muito forte de lidar com as frustrações. Então ela acaba se deprimindo e gerando essa perda de interesse pelo viver e pela vida, tá? Então, na ansiedade e a depressão é uma coisa muito mais profunda, é uma patologia muito mais difícil da gente lidar, a gente tem que ter muito tato, muito repertório, muita terapia, com bastante, na maioria das vezes, tem que ter o tratamento medicamentoso também para a gente curar, para a gente conseguir lidar. E também demora muito tempo para a gente dizer, para um paciente dizer, não tenho mais depressão. Então, é um processo muito longo. E, assim, e até para o profissional fechar o diagnóstico, né? Porque, assim, a depressão, além de ter estágios diferentes, ter diversos tipos, tipo, a gente tem diversas coisas, melancolia, tristeza momentânea, então, e a gente pode ter tudo junto. Exatamente. Tem uma outra pergunta aqui, o que vocês acham sobre os APs de meditação e AP de terapia guiada? Terapia guiada ajuda? Terapia guiada eu nunca vi esse aplicativo. Como que funciona? Me explica aqui embaixo, porque eu não sei. Você sabe, Camila? Sim. E aqui, de meditação, assim, a meditação ela pode ser um dos recursos que a gente usa tem pessoas que funcionam muito a meditação. Então, é um recurso que pode ser utilizado. Na verdade, para ajudar no controle da ansiedade, alguns aplicativos auxiliam sim. Porque, por exemplo, uma das coisas que nos ajudam com esse equilíbrio seria a atividade física. Porque o nosso cérebro libera uma substância, com a serotonina, alguma coisa assim, gente. E isso nos ajuda no funcionamento do nosso organismo. Então, principalmente agora nesse tempo de quarentena, se vocês não conseguem... Luiz, fica aí. Aqui deu 40 minutos. Tá bom, peraí. Então, se nesse tempo de quarentena vocês não conseguem ir para academia, sair para fazer caminhada, tem alguns aplicativos de atividade física que te ajudam a manter a sua rotina em casa com o que você tem, né? Então, tem até um aplicativo que eu mesmo uso, chama Seven, ele te ajuda. São 7 minutos de exercício e é super tranquilo, assim. Na verdade, ele é bem potencializado, então parece que você foi para academia mesmo, gente, de verdade. E esses aplicativos de meditação e de terapia guiada, eles vêm com alguns questionários psicoterapêuticos, na verdade, né? Que eles têm questões orientativas, né? Então, eles não substituem o acompanhamento psicológico, mas eles ajudam sim. Dentro da psicologia também a gente tem uma vertente chamada Mindfulness, que é uma vertente que mais voltada mesmo para esse equilíbrio, meio voltado para meditação, trabalho de respiração, que também é muito bom para essas questões de ansiedade. Tem uma outra pergunta aqui, que é o que leva a pessoa a ter ansiedade. Aí são vários fatores.
que inclui história de vida. Então, assim, nem sempre o que me leva a ter ansiedade vai te levar a ter ansiedade também. Mas, por exemplo, normalmente pessoas que vivem sobre pressão, estão passando por uma situação de extrema pressão, pode desenvolver ansiedade. Do mesmo jeito que, por exemplo, eu posso ter passado por uma situação muito traumática na minha infância, por exemplo, e aí eu não desenvolvi nada. E aí eu começo a fazer faculdade. Isso é um exemplo que aconteceu com a maioria dos meus amigos. Então, eu sempre tive uma história bem difícil, nunca desenvolvi nada. Quando chegou na faculdade, aquilo aflorou e eu tive crise de ansiedade, síndrome do pânico, aí eu tive tudo junto. E isso pode acontecer. Só que assim, não tem uma resposta específica. A gente sabe que tem situações cotidianas que nos conduzem a ter ansiedade. A gente vive, por exemplo, em uma sociedade que é líquida. Eu nunca vou deixar de falar de Bauman, gente, pro resto da vida aqui. Qualquer coisa que vocês falarem, eu vou falar Bauman. Por exemplo, a gente vive em uma situação, em uma sociedade que ela é líquida, que as relações são fáceis, a gente é fácil de ser descartado, a gente vive em um sistema capitalista, que aí obriga com que nós sejamos competitivos, isso tudo influencia. Então, assim, a própria sociedade, de certa forma, já nos deixa ansiosos. Então, assim, são diversos fatores, incluindo esse. Gente, já tem 40 e poucos minutos, daqui a pouco vai parar aqui. Te amo, Dindo. Ah, tá. Vocês querem fazer... Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Enquanto vocês escrevem aí, olha, nós duas e mais uma psicóloga amiga nossa, nós criamos um grupo, uma roda de conversa, né, online, durante esse tempo, para a gente ajudar as pessoas durante esse tempo de pandemia, né? Talvez quando passar a gente ainda estenda. A gente tinha fechado as inscrições, mas surgiram algumas vagas, então a gente vai abrir de novo, tá? Nós fazemos as sessões todos os domingos às 5 horas da tarde, tá? É via Skype. É bem uma roda de conversa, não é uma terapia em grupo. Então, como que funciona? A gente abre a roda, duração de 1 hora, a gente abre a roda de conversa e aí a gente escolhe um tema, todo mundo junto, um tema que gostaria de conversar, né? Então, no domingo passado, a gente falou de ansiedade por causa da pandemia, que muitas pessoas estavam ficando ansiosas, então a gente achou legal trazer para cá, porque surgiram algumas questões muito importantes que a gente pensou que talvez vocês pudessem ter essas mesmas questões. Mas aí, todos os domingos, a gente está abrindo com temas novos, com temas que os próprios participantes sugerem. Então, a gente vai abrir inscrição de novo. Se vocês quiserem, só se inscrever. Tem um depoimento aqui que eu gostaria de compartilhar, porque, pelo visto, essa pessoa está em sofrimento psíquico, então acho que é importante a gente dar uma luz. Ele escreveu assim: há um tempo atrás, eu comecei a me cortar, ficar isolado, viver trancado dentro do quarto e tudo mais. Esse período persistiu durante quase 1 ano. Fiz consulta particular com uma psicóloga em Minas Gerais e tudo mais. Ela me encaminhou para um psicoterapeuta, mas não fui. Só que esse período passou. Tive depressão? Olha, esses sintomas aí são sintomas claros de depressão. Só que você teve um outro sintoma que é um agravante, que é uma automutilação. E assim, a depressão, ela pode ter períodos. Tipo, que assim, esse vídeo não é sobre depressão, eu acho que talvez seja interessante até, Camila, a gente voltar falando sobre depressão, mas tem um tipo de depressão que ela pode ser assim, fragmentada. A pessoa tem, que é o que a gente chama de episódios depressivos. A pessoa tem episódios, tipo, ela fica um período, 1 ano deprimida, aí ela fica bem de novo, e aí depois ela volta a ter esses episódios. Pode ser recorrente. Então é muito importante que vocês façam terapia. E mesmo que você esteja bem agora, Carlos, aqui seu nome, procure um psicólogo o mais rápido possível, tente entender, porque se você passou por esse período, isso quer dizer que tem alguma coisa interna em você que precisa ser trabalhada. Tem algumas questões que você precisa entender aí. Tá? Minha irmã, parabéns, meu orgulho.
Bom, é isso, pessoal. A gente agradece a participação de vocês. Se vocês quiserem fazer algum comentário ou tirar alguma dúvida, pode mandar no direct, que a gente entra em contato com vocês para ajudar, para esclarecer, para tirar as dúvidas de vocês, ok? Muito obrigada. Beijo, gente. Tchau. Pode mandar mensagem no direct. Tchau, Henrique. Gente, o Henrique, inclusive, ele posta um monte de coisa sobre ansiedade no Instagram dele. E ele posta coisas bacanas. Então, podem dar uma olhada lá. Tchau, gente. Beijos.